Voltei. Acho que é a quinta vez que eu começo a gravar esse episódio. Eu tava explicando isso que eu vou explicar agora e eu tive uma clareza muito interessante. Então eu travei aqui, eu comecei a olhar aqui, me veio. Eh, eu vou começar retratando algo que eu desenhei errado no episódio anterior, que foi salvação, né. E eu sempre quis entender com mais clareza por que que isso era salvação. Eu sabia que isso era salvação, porque a coisa toda se encaixava, essa palavra ela se encaixa de forma muito poética nos lugares que é usado, Jeová, né, que ela toma lugar da palavra Jeová e nas Bíblias convencionais ela toma lugar da palavra Senhor, aquela que está toda em maiúsculo, sabe, que eles escrevem toda grandana, Senhor, né. E até que eu comentei no episódio anterior que se fosse para ser algo, seria dono e não senhor. E daí eu expliquei a questão do cachorro e de donos, de escravos e etc. E, e aí então eu voltei para corrigir o desenho, né? Porque eu tinha invertido. Eu tinha colocado o Y no braço e o braço no Y. Eu tinha feito. Esse foi o meu equívoco no episódio anterior. Então eu vou começar já por aqui. O que acontece? Esse bracinho, ele é braço, né? Fazer. Aqui é ó, no sentido de ó, chocante, alguma coisa assim. Mas também é um hominho, porque é um desenho de um hominho. O Y é algo ligar, é como se fosse para nós no português a letra E, né? E é tipo um gancho que você usaria para ganchar alguma coisa, ou por exemplo, tinha tenda, na época muitos moravam em tendas, né? O negocinho que usa para grudar a tenda no chão, então é esse o desenhinho, pelo, pelo que eu percebi. E aqui temos ó e homem novamente. Por que que isso aqui é salvação? Até então eu falava assim, eu sabia que era salvação pela forma que se encaixava com o restante. E por questão do nome do Cristo, né? Yehoshua é usado como salvação. Inclusive a gente vai ver de forma muito poética da boca de Israel, do Israel, que e quando eu chegar lá vai ser algo muito emocionante. Ó, não sei se dá para ver, mas tô até me arrepio só de pensar. Quando eu cheguei naquele versículo e se encaixou daquela forma. Então, por que que eu chamo essa palavra, né? Que eu vou até deixar o mouse aqui, ó. Salvação. Por que que eu chamo ele de Salvador, salvação e não de Senhor Deus? Então, de onde que vem salvação? É, o nome do Cristo, no Novo Testamento, eu traduzo como mão do salvação, porque se encaixa de forma muito dessa mesma forma, né? Então, ele é o mão do salvação, que é aqui, né? E E é interessante como a gente vai ver outros nomes, como filho da mão direita e a coisa toda. E no Novo Testamento, trocar a palavra Cristo pelo o mão, o conceito de mão, se encaixa dessa forma totalmente poética, com duplos sentidos, onde os dois sentidos fazem sentido. Então, assim, é uma peça do quebra-cabeça que ela se encaixa melhor do que a palavra Cristo. Assim, eu uso aqui para a gente saber, mas por isso que de vez em quando eu vou usar a palavra Cristo aqui, mas no Novo Testamento, nessa tradução que eu tenho trabalhado, eu chamo ele de mão de salvação, Jesus Cristo, mão do salvação, né? Você pode até falar que é mão de salvação. Então, e a gente sabe, né, da mão, do efeito, dos pregos nas mãos, que a gente, quando a gente chegar, vai demorar lá em lá no Novo Testamento, que eles veem a mão dele, né, com os pregos e tudo.
é o mesmo sentido que se é o mesmo tipo de sentido que se encaixa a palavra Salvador. É algo ali que eles viram e eles sabiam que era. Então por quê? O homem-mão e o homem, né? É quando você liga o homem-mão, que é o Cristo, Cristo, homem, homão, liga o homem. Os dois fazem essa ligação, que é a ligação da salvação, que é quando o homem se une ao homem que é homão, o Cristo, né? E, inclusive algo adicional aqui, né? A palavra religião, ela só faz sentido no cristianismo, porque a religião que prega o que o homem precisa ser religado ao Deus, porque religião ela vem do latim. E o mesmo conceito vem de, de religar. É simplesmente ao invés dela ter sido traduzida, tipo, religação, ela foi transliterada, né? Então, religar a luz é nesse sentido. A palavra religião é religar. Só que, ao invés de ter sido traduzida, é. E qual que é a religião que prega que precisamos ser religados ao Salvador porque nós fomos desligados por questão dos erros do homem, né? Eu não conheço todas as religiões, mas não imagino que muitas por aí falam que precisa ser religado por questão de algum desligamento que houve. Talvez ligado, mas religado eu não sei se são muitas, né? Porque para você religar, você precisava até certo ponto estar desligado. Então primeiro que você levanta a hipótese de você ligar-se a o Salvador, né? Que não é muita religião por aí que fala disso. Ainda mais religar ao Salvador. Então a própria palavra religião, existem várias religiões. É, mas é engraçado porque o nome é religião, né? E quantas delas que falam que você religa ao Deus. Então é engraçado como as coisas são. Mas enfim, tendo corrigido esse meu erro, vou continuar aqui da onde paramos, que foi no versículo 8, onde eu falei do prazer, é, do jardim do prazer e do homem que foi crucificado com Cristo, e ele que foi um momento emocionante para mim ali. É, continuando. O Salvador salvação fez brotar do solo toda árvore desejável à vista e boa para comer. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore da noção de bom e ruim. Então saía um rio do prazer para dar de beber ao jardim, e de lá dividia e virava 4 cabeças. Agora isso aqui é muito interessante, porque o jardim do prazer é o nosso coração, e do nosso coração saem quantas veias principais? 4. Então assim, né? Então se encaixa aqui também nesse sentido, né? Então, assim, não dá para falar que, é só por causa disso que o jardim do prazer do coração. Não, é por todos os motivos que eu falei no episódio anterior, né? É por aquilo que eu falei no primeiro episódio, né? De quando você sente a presença do Salvador no seu coração, que você é tomado por uma alegria inconcebível, que não tem como explicar. A fama do primeiro rio, né? Era crescer. Esse é o que cerca toda a terra de círculo, lá onde que tem ouro. Esse círculo é interessante, porque isso tudo ali era Galiléia. Assim, não acho que é o mesmo lugar, mas Galiléia também significa esse negócio de círculo. Mas Galiléia é muito mais para o leste. Então, sim, uma coisa que é interessante levar a atenção é o conceito dos lugares que se chamam círculo ou volta ou alguma coisa assim. O ouro daquela terra é bom.
Lá tem resina e pedra ônix. A fama do segundo rio é romper. Ah, desculpa. Quando uma palavra ela está em azul claro, é uma palavra que é o nome de um lugar que eu traduzi. Quando ela está em azul escuro, como Hiddekel, ela está, ela não foi traduzida por conta de que eu não as, as evidências que tem para que ela seja o que está dizendo que ela é não são suficientes. E aquela palavra não é usada no restante das escrituras. Então eu preferi deixar de uma forma como ela é pronunciada, como ela seria pronunciada com, com a grafia portuguesa do Brasil, do que das maneiras convencionais. Por exemplo, essa Hiddekel, ela está em outra. Ó, ela está como Hiddekel, em outra tradução aqui. Né? Mas nós não pronunciamos o H como R, né? Então, muitas palavras aconteceu isso. Eles pescaram no inglês simplesmente como estava a aparência ali e jogaram para o português. Só que no português nós não leríamos isso como Hiddekel, nós leríamos isso como Hiddekel. Então, né, ali o som é de fato com R. Então, por isso que eu faço essa diferenciação, né, que eu coloco um R ali ao invés de com H. Se você pegar uma Bíblia convencional, uma das traduções convencionais, vai estar com H ali. Aí, pô, 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 pô. Mas assim, para os que falam, para os que forem assistir que falam inglês, faz sentido ali ser H. Mas como o texto inteiro está em português, não faria sentido deixar com H, porque nós estamos lendo em português, então nós leríamos como se fosse um H, ficaria mudo ali, seria então o R. Então eu fiz essas alterações também. Eu coloquei da forma como seria produzido com a grafia portuguesa do Brasil. Mas enfim. A fama do segundo rio é romper. Ele cerca toda a terra do negro. Aqui é um homem, e a tradução do nome dele é negro. Né? Lembrando que isso aqui foi escrito depois por Moisés. Então, por exemplo, esses homens, eles ainda não existiam. Né? Eles existiram, eles passaram. Porque até então nós só temos Adão e Eva aqui. Né? O solo. Ah, não, nós não temos a Eva ainda. Ela vai vindo. Já já ela vem. É, então, o que acontece? Ele está usando pessoas que já existiram, Moisés, de 1500, 2000 anos depois, está usando pessoas que já existiram, que existem, para fazer referência àquelas terras. Né? Ele não está usando o nome que essa terra tinha na época. Né? Porque lembra que o Salvador levou homens para o. Levou coisas para o Adão dar nome. Como não existia nenhum outro homem, não teria como ele dar esses nomes. Então, por exemplo, isso aqui era um homem. Sim, era um homem, mas ele veio depois. E o Moisés utilizou pessoas que eles conheciam ali no meio para falar de qual terra que era. A fama do terceiro rio é Hiddekel. Esse é o que vai ao leste de avanço. E o quarto rio é o frutífero. Esse frutífero é o que nós conhecemos hoje como rio Eufrates. Né? Eufrates significa frutífero. Essa é uma. Essa eu acreditei porque essa é uma palavra que ela foi muito usada. Ao decorrer da Bíblia, a palavra frutífero é usada. Então, o nome desse rio como frutífero, ele dá para. É plausível que seja. Então, o Salvador, salvação, pegou o solo e o aliviou no jardim do prazer. O solo sendo o Adão, né? E essa palavra aliviou aqui,
nas demais traduções ela vai estar como colocou, mas é interessante porque tem outra palavra que significa colocou, e não foi ela que foi usada. Então é interessante como a palavra que ele usou foi aliviou, porque ele o aliviou no jardim do prazer. Porque aí aqui temos um outro duplo sentido, que se a gente coloca colocou, a gente não faz a referência àquele sentimento da presença do Salvador no coração, né. A partir do momento que você coloca aliviou, você fala: "Ah, pá". Até porque o significado do nome Noé é alívio. E a gente vai ver como o próprio nome do Noé se encaixa na coisa toda, e no restante dos livros, como aliviou. É poético também, quando encaixa aliviou e tem a ver com Noé, isso aí também é algo bem legal. Então o Salvador, salvação, pegou o solo e o aliviou no jardim do prazer, para servir e para dar atenção a ele. Então, olha aqui. Agora vamos pular lá para o Cristo de novo. Plá. Então, salvação pegou o solo, né, e o aliviou no jardim do prazer. Né. É falado que no Novo Testamento é dito que o Cristo, né, o mão, ele é o último solo. Né. Teve o primeiro solo e tem o último solo. E o Cristo é o último solo. Então ele colocou, então salvação, que também é o nome do Cristo, né, que eu uso salvação, pegou o solo, que, né, seria ele mesmo, nesse sentido poético, e o aliviou no jardim do prazer, para servir e para dar atenção a ele. Então, assim, quando a gente pula lá para frente novamente, a gente vê que o salvação hoje, né, salvação ressurreto, que está na presença do Salvador, ele vive para interagir com a gente, né? E quando você busca ele de coração, você tem aquela atenção, né? O Salvador, salvação, deu instrução ao solo, dizendo: coma de toda árvore do jardim. Da árvore da noção de bom e ruim, não coma dela, porque no dia que você comer dela, estará morto. Mais adiante, nós vamos ver que árvores, elas são muito em muitos momentos elas representam pessoas, né? Então, como de toda árvore do jardim, da árvore da noção de bom e do ruim não coma dela, porque no dia que você comer dela estará morto. Aqui eu não pesquei exatamente ainda, mas comer de uma árvore da noção do bom e do ruim, está escrito, em muitas traduções temos conhecimento do bem e do mal. Mas aquela palavra ela não é usada exatamente como conhecimento. E esse aqui é um contexto que o quanto mais literal, mais importante é, porque muita religiosidade ruim é criada em cima desse contexto da árvore do conhecimento e pá. Então, o que eu acho aqui é que teve muito a ver com eh, comer frutos, né, consumir conteúdo de coisa errada também, né? No duplo sentido, sim, de fato, teve a árvore, mas nesse no sentido físico, mas no sentido espiritual, é se alimentar, por exemplo, da palavra com talvez algo do tipo, não sei, não sei. Uma hora vai vir isso para mim, uma hora que eu tiver que nem aconteceu agora há pouco aqui, mas eu não vou desligar o vídeo de novo não. Dessa vez nós vamos assim. Porque no dia que você comer dela estará morto. Agora é interessante, porque eles comeram, né, mas eles não morreram no sentido convencional que nós conhecemos como morte. Porque depois que ele morreu, ele teve filhos e tudo, né? Então aqui nós temos a definição do ponto de vista do Salvador do que é a morte, né? Então assim, o Adão, neste momento, ele não morreu espiritualmente, porque senão não teriam tido filhos, porque só tinha ele, então não faz sentido, né? E então, assim,
é muito nítido que a morte espiritual ela é considerada diante dos olhos do Salvador como morte, morte mesmo, né? Então, assim, do ponto de vista nosso, ele continuou vivo. Mas aqui nós temos a definição da palavra morte, né? Então, pô, mas falou que morto, mas não morreu e pá, pô, então Deus não cumpriu o que ele falou. Não, ele estava definindo o que é morte. E de fato, eh, nessa minha busca, eu notei que às vezes que eu acabei errando de forma pesada perante as pessoas do dia a dia, depois de já ter passado bastante tempo buscando o Salvador de coração, meu, se sente como morte, se sente um abandono, é uma coisa péssima. É aquele vazio que eu comentei no começo, só que muito pior. Dá vontade de fato de morrer, né? Então eu vejo isso. E a gente vai ver que com essa morte vai ter um certo afastamento de Adão do Salvador, né? Então é interessante a gente pensar nesse contexto de morte aqui. E o Salvador Salvação disse, eu sei que fica engraçado, Salvador Salva, ao invés de Senhor Deus usar Salvador Salvação, mas é aquilo. Nunca é demais você lembrar que o foco dele é salvar. Nunca, nunca. Pode ser a situação que for, se você buscar de coração, você cavar lá no meio, não, Salvador, me ajuda, faz uma promessa para ele, Salvador, por favor, me escuta aqui, né? Me salva dessa situação. Faz uma promessa. Copia, copia Gênesis 1, né? Fala assim, ó, pô, me ajuda, meu Senhor, meu Salvador. Se você fizer isso, eu vou copiar o primeiro livro de Gênesis para te conhecer melhor, ou alguma coisa assim, mas busca de coração, coração, que você pode ter certeza que ele vai salvar. Porque não é à toa que o melhor conceito para Senhor Deus é Salvador, salvação. Por mais que fique estranho, mesmo assim é o melhor conceito. Nunca é demais a enfatização, a ênfase de que ele é Salvador e que ele também é salvação. Não é bom que o solo esteja sozinho. Vou fazer uma ajudante para ele. Ok. Agora aqui a gente já sabia que o homem ia cair, porque a partir do momento e eu falo assim dessa minha busca, né? Às vezes que eu me senti sozinho, eu estava fora do caminho do Salvador, né? Porque você simplesmente não se sente sozinho quando você está vivendo uma vida de busca e da presença do Salvador. Você não sente. Eu não sei o que é sentir sozinho. Eu moro sozinho, não tenho esposa, não tenho filhos, e eu nunca mais me sinto sozinho. E antes eu me sentia quando eu estava fora da busca. Então, aqui é interessante que ele já sabia que ele sabe tudo, mas aqui é o começo do não, o homem vai cair. Vou fazer uma ajudante para ele. Essa palavra ajudante tá mais ou menos nesse contexto nas traduções convencionais também. Então, o Salvador e salvação formou do solo toda a vida do campo e todo o voador dos céus. Ele os levou ao solo para ver do que ele chamaria eles. Tá, depois eu vejo isso. Daquilo que o solo chamava o sopro vivo, aquela foi a fama daquilo. Então o solo, Adão, deu nome para as coisas. Então o solo deu fama. Que é outro conceito interessante, conceito de fama. Nas traduções convencionais, vai estar a palavra nome aqui. Mas a palavra nome eu arranquei de ponta a ponta. Por quê?
Porque tem lugar que a palavra nome não se encaixa, mas a palavra fama se encaixa. Fama no sentido de como, pelo que alguém é conhecido, né? Então, por exemplo, tudo que foi dado um nome, uma fama, tinha um motivo. Era sempre uma palavra do dia a dia. Por exemplo, o nome do Adão era Solo, né? Assim, nós falamos simplesmente o som do que eles falavam no hebraico. Mas aqui, por exemplo, né, solo, era uma palavra do dia a dia que era usada da própria linguagem. Então, por exemplo, meu sobrenome, Pereira, né, é uma árvore de pera. Então, nós temos nomes que são usados dessa forma, né? E a gente vai ver que todo, quase todo nome vai ter um verbo correspondente, que vai ser uma palavra no hebraico. Então, isso aqui é hebraico, e nomes em hebraico são usados. Então, são palavras convencionais do dia a dia. E a gente vai ver o quanto isso é importante, porque isso se encaixa tem lugares que se encaixa de uma forma muito legal, simplesmente traduzindo os nomes para palavras do português. Assim, foi tudo traduzido. Por que nomes não foram traduzidos? Não faz sentido, né? Assim, eles não usavam um som qualquer no hebraico porque não poderia ser uma palavra do dia a dia. Não, tem sempre uma historinha. Por exemplo, a gente vai ver aqui o motivo da Eva se chamar Eva. A gente viu o motivo do solo se chamar solo, né? Eu falei para vocês o motivo de chamar o salvação do salvação, né? E sempre atribui-se a uma fama. A fama do Adão era o solo, porque ele foi feito do solo, né? Então ele tinha a fama do solo, né? E a gente vai chegar em Eva. Mas é isso. Todo nome que eu consegui tradução, eu traduzi. E todo lugar que estava escrito nome, eu coloquei fama, né? Porque, por conta desse contexto, a palavra fama, ela se encaixa em todos os lugares que tem a palavra nome. Mas nem todos os lugares que tem a palavra nome se encaixa a palavra fama. E tem essa adição do conceito também, né? Mas para o solo não foi encontrado ajudante para ele. Então o Salvador Salvação fez cair um sono profundo ao solo e ele dormiu. Ok, agora aqui temos outra coisa. Ao decorrer do Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós temos o conceito de que a morte, o sono é a manifestação física do que é a morte. Eu comentei isso, acho que no episódio anterior. Então aqui é muito interessante ser usado o conceito de sono profundo, porque fica meio ali, sabe? Será que ele não deu uma morridinha ali, não? E ele dormiu. Então ele pegou de um dos lados dele e fechou a carne no lugar. O Salvador Salvação fez do lado que ele pegou do solo a humana, e ele levou ela para o solo. Aqui nós temos a palavra mulher. Mas no próximo versículo a gente vai ver porque é melhor aqui chamar ela de mulher, de humana. Mais para frente eu começo a usar essa mesma palavra eu uso como mulher para outras coisas não serem tiradas de contexto. Mas aqui, por exemplo, mulher. Aqui a humana é a mulher, né? Nas demais traduções. E eu concordo, mas o próximo versículo, ele não faz sentido se ali está a mulher. Mas agora, quando a gente chegar ali, vocês vão ver que ele faz sentido, porque ali está humana. Então vamos lá. O solo disse: Dessa vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Espera, olha só. Ela vai ser chamada humana porque ela foi tirada do homem. Agora isso faz sentido, né? Porque ela vai ser chamada mulher porque ela foi tirada do homem. Não faz sentido, né? É. E aqui faz sentido em português, porque emanar é quando sai algo. Então, homem, humana, né? E a palavra para homem aqui não é a mesma palavra de solo. Então, por exemplo, nas traduções convencionais aqui temos homem, onde é solo, e aqui temos homem, onde é homem. Você perde a poesia da coisa toda, você perde o conceito, né?
A não ser que você chamasse ela de Adama ou alguma coisa assim, poderia ser também. Mas é. Então por isso que aqui eu deixei assim. Mas nos outros lugares, e você vê que a palavra no hebraico, ela é bem próxima. Aonde está o humano aqui e onde está o homem aqui, elas são bem parecidas. A única coisa, você coloca um A mais, né? Então, se encaixou no português, que é bem legal. Né? Mas, por exemplo, em outros versículos, né, que tá, por exemplo, fulano e a mulher dele. Se eu falo fulano e a humana dele, fica parecendo que fulano não é um ser humano. Então, para não tirar, para a pessoa não tirar do contexto, eu passei a usar mulher. Só nesse capítulo aqui que eu usei humana ao invés da palavra mulher, por conta de não perder a poesia desse versículo. Agora aqui, o que o homem fala. Aqui ele já queria. Aqui, olha só. Por isso o homem vai deixar o pai dele e a mãe dele, e vai se apegar à humana dele. Eles vão ser uma carne. Agora, esse versículo aqui dá para ficar uma hora falando disso aqui. Mas eu não vou fazer isso. Por isso o homem vai deixar o pai dele. Quem é o pai do solo aqui? É o Salvador? Não tem mais ninguém. Né? Então, aqui ele já, aqui a gente já sabe que já está na cabeça dele que ele vai abandonar o Salvador. E aqui já. Então o homem vai deixar o pai dele e a mãe dele. Isso é algo interessante, porque ainda não existe o conceito de mãe, né? Mas o que que eu falo? Eu costumo falar que, quando eu estudo, né? Pensar em Deus Salvador Pai, Deus o Salvador Pai como Pai, e o Cristo como a mãe. Né? Até porque no Novo Testamento, o Cristo mão fala, né? É, ah, quantas vezes que eu não teria te acolhido embaixo das minhas asas, né? Então você vê que é uma coisa materna, tipo, a forma que ele dá o corpo dele, a forma que, tipo, então quando alguém fala assim, e a mãe, que é a mãe, é como se eu vejo como o Salvador como pai e salvação como mãe, na dinâmica toda. E é engraçado porque mãe e mão é uma palavra até semelhante. Eles vão ser uma carne. Estavam os dois pelados, o solo e a humana dele, e eles não sentiram vergonha. 3. O chiador era mais esperto que toda a vida do campo que o Sabação fez. Aqui é um conceito interessante também. A palavra chiador. Nas traduções convencionais, você vai ter ou a palavra serpente, ou a palavra. É, você vai ter a palavra serpente aqui. Mas essa mesma palavra, ela é usada mais adiante com sinônimo de numa questão de uma pessoa. Então eu fui adiante e eu vi que a palavra ela pode ser usada como chiador, que então assim, talvez foi traduzido o inverso, né? É, não é que, por exemplo, o nome é chiador, a serpente é chiadora, não que a coisa toda. Então, tipo, do ponto de vista faz mais sentido ver do ponto de vista do chiador e não da serpente, né? E também só é usado aqui esse contexto. Aqui, e eu acho que também em. Essa não é uma palavra que ela é muito usada também. Não, ela até que tem bastante uso, sim. Mas, por exemplo, é a mesma palavra que é usada.
das, das chiadoras que mordem o povo, né? Com, com Moisés salvo. É. Então eu vi que se encaixava melhor como chiador. Porque é interessante, porque faz mais sentido chamar a cobra de chiador. Porque temos pessoas do dia a dia que elas ficam chiando também, né? Aquela, né? E que faz esse mesmo tipo de chiação que a serpente fez aqui que a gente vai ver no jardim. Então eu achei interessante por conta disso, na época. Eu fiquei meio assim de trocar a palavra serpente para a palavra chiador, mas é interessante isso, que o que a serpente faz é chiar. E que pessoas que fazem esse tipo de coisa, a gente fica chiando também. Tipo assim, vou colocar chiador aqui. Primeiro porque não está errado, porque a base da palavra serpente é chiar, nas escrituras. Então, hum, é. Também é uma palavra que é usada para adivinhar, no sentido de adivinhos e coisas assim, né? Chiar, sussurrar, né? Então dá para ver que esse é o tipo de comportamento, sabe, disso tudo. Então eu achei interessante deixar chiador aqui, que é para que tenha essa reflexão. Até mesmo quando for ter serpente mais adiante, né, que a gente lembrar né, que existem chiadores, né? E é interessante que lá no Novo Testamento, o Cristo mão chama os homens de serpente, né? Porque eles são chiadores, eles ficam, né? Eles chamam, acho que os homens da época que estavam atrás dele, ficavam tentando emboscar ele com palavras e coisas assim. Então, eu acho interessante, mais interessante esse conceito de chiador aqui. Mas fica a reflexão. O chiador era mais esperto que toda a vida do campo que o Salvação fez. Aqui, deixa eu confirmar. Em muitos lugares está sutil. É. Eu acho que aqui. Não, não. Não, aqui vou deixar esperto mesmo. Porque tem outro lugar aqui que ela está sendo usada como esperto. Porque também tem o conceito da esperteza mal. Que em alguns lugares eu traduzi como malandro, né? Fulano foi esperto, mas ali no, nesse caso é esperto. Mas tem outros lugares é, que é usado o conceito de ser malandro, que é uma palavra que não existe no inglês, né? Então, até existe, poderia usar shrewd ou alguma coisa assim. Não seria traduzido dessa forma no português. Mas essa é uma das palavras que a gente vai ver mais adiante, que eu coloquei porque é uma esperteza, claramente uma esperteza com malícia. Mas essa não é a palavra que foi usada aqui. O chiador era mais esperto que toda a vida do campo que o Salvador fez. Ele disse para a humana. Aqui eu ainda usei humana. Mas o que disse o Salvador? Não vá comer de toda a árvore do jardim? Até para ver, não vá comer de toda a árvore do jardim? Até para ver. Ah. Então a humana disse para o chiador: comemos o fruto das árvores do jardim.